Oiê, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre crenças limitantes. Vamos identificar quais são as crenças limitantes que, sem perceber, você se apossou e isso tem gerado graves entraves na sua vida. Primeiro, para entendermos o que são crenças limitantes, precisamos entender o que é uma crença. E isso não tem nada a ver com religião ou qualquer coisa do tipo, ok? Uma crença é uma interpretação ou um pensamento que você aceita como verdade absoluta sobre alguma coisa, mesmo que não seja. Sendo assim, desenvolvemos crenças a partir do momento em que acreditamos fielmente que alguma coisa que vimos, ouvimos ou sentimos, por mais que não faça muito sentido naquele momento, ou que não tenhamos provas concretas da sua existência ou veracidade, mas a gente acredita. Isso é uma crença. Crenças limitantes, como o próprio nome já diz, são crenças que nos impedem de crescer, nos impedem de evoluir em algum aspecto da nossa vida, seja ele pessoal ou profissional. Sem percebermos, essas crenças limitantes nos cercam desde o nosso nascimento, ou melhor, desde a nossa concepção, pois estudos afirmam que o bebê na barriga da mãe já cria conexões e essas conexões o acompanham ao longo da vida. Ou seja, a educação que recebe, as experiências vivenciadas, as situações a qual são expostos, né? Tudo isso favorece a formação de crenças limitantes. E isso pode impedir a pessoa de vivenciar o mundo de uma forma plena. Isso pode impedir a pessoa de enfrentar novos desafios, de desenvolver novas habilidades, de expandir seu potencial de crescimento. Essas crenças, elas são tão profundas e arraigadas que podem criar obstáculos para o crescimento pessoal, pois a pessoa não consegue se libertar. Gostaria de compartilhar um exemplo claro sobre essas crenças arraigadas. Você já deve ter escutado ou presenciado essa história. Antes da Lei de Proteção aos Animais, de 2014, era permitido o uso de animais nos circos aqui no Brasil. Os elefantes, eles eram usados nos espetáculos para fazer demonstrações de sua força gigantesca. E que força, né? Enfim, pensa num elefante adulto que pesa cerca aí de 6.000 quilos e tem capacidade de puxar até 9 toneladas, ou seja, mais do que o seu próprio peso. Mas antes de entrar em cena, ele permanece preso, quieto, contido somente por uma corrente que aprisiona uma de suas patas, a um pedaço pequeno de madeira cravado no solo. E ainda que a corrente fosse grossa, parece óbvio que ele, que é capaz de derrubar uma árvore com sua própria força, conseguiria sair dessa corrente, não é mesmo? Ele poderia com facilidade arrancá-la do solo e fugir. Mas a pergunta que fica é: por que o elefante não foge? O elefante do circo, ele não foge porque ele foi preso a essa estaca ainda muito pequeno. Imagine a cena de um elefante bebê preso. Naquele momento, o elefantinho, ele puxa, ele esforça, ele tenta se soltar. E apesar de todo esforço, ele não consegue sair. A estaca, naquela época, era muito pesada, muito grande para ele. E o elefantinho tentava, tentava e nada. Até que um dia, cansado, ele aceitou seu destino. Ficar amarrado na estaca, balançando o corpo de lá para cá eternamente, esperando a hora para entrar no espetáculo. E assim os anos se passam, ele se torna adulto, e mesmo aquele enorme elefante com a sua força gigantesca, ele não se solta. Por quê? Porque ele acredita que não pode. Essa é a programação registrada na mente daquele elefante. E essa memória passou a ser mais forte do que a sua própria força. Se pararmos para observar ao nosso redor, a maioria das pessoas vivem a sua vida como se fosse esse elefante. Quantas coisas elas acreditam que não podem ter, que não podem ser ou que não podem conseguir? Simplesmente porque em algum momento do seu passado inexperiente algo não deu certo? Ou elas ouviram tantos nãos que a corrente na estaca ficou cravada na sua memória,
chegando até superar a sua criatividade e autoconfiança, fazendo elas aceitarem a sua prisão. Aqui é importante ressaltar que, antes de mais nada, não se culpe e não culpe a ninguém. As crenças limitantes, elas fazem parte da nossa vida desde muito antes da gente se entender por gente, como eu disse lá atrás. E está em todo lugar. Por isso a ideia aqui é aprender a identificar e eliminar essas crenças que impedem você de realizar os seus sonhos. Na prática, o que são essas crenças limitantes? Como dito, elas são visões equivocadas da nossa realidade, porém a gente enxerga ela com tanta verdade absoluta que o nosso comportamento ele gira em função disso, prejudicando a nossa reflexão e o nosso estímulo de capacidade. As crenças limitantes, elas podem gerar pensamentos muito rápidos, automáticos e distorcidos, que ajudam a manter um ciclo vicioso. Importante ressaltar que essas crenças, elas principalmente serão reforçadas pela nossa mente toda vez que for conveniente. E vocês vão entender por quê. Nessas crenças, podem estar à base de todo o insucesso da nossa vida. Por exemplo, a crença da incompetência, que leva a pensamentos como: não sou capaz, não sou tão inteligente, sou lento, não sirvo para nada, já é tarde para começar, já é tarde para recomeçar, não vou passar, não vou conseguir, não vou aguentar, os outros são melhores que eu, os outros têm privilégios, têm sorte que eu não tenho, eu não mereço, nasci pobre, vou morrer pobre, está bom do jeito que está, não precisa de mais, dentre tantas outras. E isso pode ser ainda alimentado por pensamentos como: falhar é terrível ou vergonhoso. Ou seja, sempre que o desafio for percebido, é melhor desistir. E isso é muito comum em quem nasceu em uma família perfeccionista, por exemplo, pois aprendeu que para ter valor é preciso se esforçar ao máximo e nunca errar. E aí, você tenta, faz, erra, porque embora tenham te falado que não pode errar, mas é natural errar, e aí quando erra, a primeira coisa que você pensa é que não tem valor. E isso te traz uma tristeza muito grande, e você acaba desistindo dos seus objetivos. Muitas vezes, mesmo em uma situação positiva, como passar em um concurso, por exemplo, a pessoa já ativa o pensamento limitante de que foi sorte e continua desacreditado do seu valor. As principais crenças limitantes que temos são as crenças hereditárias, que são crenças adquiridas na nossa infância, com a nossa família. E essas crenças são as que têm maior poder contaminador sobre a nossa vida, pois elas podem ser cultivadas pelo discurso desde o início de: você é lento, você é burro, se continuar assim ninguém vai gostar de você, ou pelos exemplos e acontecimentos na família mesmo, como traições, forma de lidar com dinheiro, com alimentos, formas de tratar as pessoas, os animais. Isso formam as nossas crenças. As crenças pessoais, por exemplo, quem cresce ouvindo críticas provavelmente terá dificuldade em acreditar que é capaz de pleitear um cargo de trabalho, por exemplo, ou que conseguirá alcançar o sucesso. Essa pessoa sempre tem a impressão de que está no lugar errado, pois absorveu tanto a sua incapacidade como verdade, que ela sempre vai se sentir um peixinho fora d'água, não importa onde ela esteja. As crenças sociais são aquelas criadas pela sociedade como cultura. Esses aprendizados advindos das interações sociais somam e podem fazer parte do rol de crenças limitantes de um indivíduo. Uma lógica equivocada. A pessoa generaliza e, se não conseguiu entrar numa determinada faculdade, por exemplo, acredita que não vai entrar em mais nenhuma outra. Uma coisa deu errada, pronto, nenhuma outra vai dar certo. Temos as crenças das desculpas. Sabe? Não consigo fazer ginástica porque não tenho tempo. Quando na verdade ela não faz porque não quer, porque não gosta de se exercitar. Tem outras que diz que odeia festa,
Não vai quando, na verdade, ela tem vergonha de ir para se divertir e dançar. Também tem a crença do medo, né? Aquela que argumenta que não gosta de comemorar aniversário, por exemplo, mas no fundo, tem medo de planejar e ninguém aparecer. Ou falar tanto do seu aniversário na semana, fica tão empolgado que quando chega no dia, as pessoas nem dão parabéns e ela se sente a pior pessoa do mundo. E para que isso não aconteça, é melhor dizer que não gosta. Enfim, essas foram algumas crenças, as mais importantes. Entendi e reconheci o que são, né, essas crenças limitantes, que minha visão distorcida da realidade que me sabota, né? Então agora, como me livrar delas? Primeiro, é importante compreender que a crença é uma hipótese, não é um fato. Portanto, é extremamente importante aprender a questionar essas crenças e a se distanciar delas. Lembrando que é apenas uma forma de enxergar as coisas. Também é importante identificar quais crenças mais te limitam para assim você conseguir investigar a sua origem. Por que disso, né? Enfim, caso não tenha conseguido identificar nenhuma, né, dessas crenças ou acredita que as barreiras que existem na sua vida são muito mais profundas do que crenças limitantes, aí eu sugiro, né, que vocês possam buscar uma terapia, né, algo que assim vai poder ajudá-los a ressignificar essas ideias, enfim, e vai te ajudar muito. Mas para quem conseguiu compreender, conseguiu enxergar essas crenças, o que precisamos fazer é reprogramar a nossa mente. Pois se as crenças limitantes é uma visão distorcida da realidade, então o que eu preciso fazer? Colocar essa visão no foco. Preciso ajustar, preciso desapegar dessas crenças limitantes e adotar crenças libertadoras, crenças fortalecedoras. Por quê? As crenças fortalecedoras, elas representam um conjunto de ideias positivas que nos empoderam, nos fazem pensar positivo e crer verdadeiramente que somos capazes. Somos capazes de conquistas extraordinárias quando reconhecemos e colocamos em prática o nosso potencial. Então, nesse processo de libertação, é importante adotar essas crenças fortalecedoras, desde definir objetivos, desafiar nossos medos, confrontar as crenças com a nossa realidade. Na prática, é sempre que pensar numa crença limitante, trocar imediatamente por uma crença libertadora. Ainda que naquele momento você não acredite nessa crença libertadora. Lembre-se, você foi moldado a acreditar nessa crença limitante, que hoje você se apossou disso. Mas a partir de agora o desafio é fazer com que essas crenças libertadoras tomem seus postos e enfraqueça até o ponto de eliminar todas as crenças limitantes. Por exemplo, quando surgir uma situação desafiadora e imediatamente vier no seu pensamento, eu não consigo, mude. E diga alto para você mesmo, eu consigo. Quando pensar, não vai dar certo, muda o pensamento imediatamente e diga para você mesmo, vai dar certo. Mude o não tenho valor para sim, eu tenho valor. Sou uma pessoa valorosa, grandiosa. Ainda que o mundo, as pessoas ao seu redor queiram te mostrar o contrário, que queiram que você acredite fielmente nessas crenças limitantes que você tem, seja mais forte do que isso. Pois ninguém, absolutamente ninguém além de você define o que você é. Sim, eu tenho capacidade. Vou fazer o meu melhor. Sou uma pessoa vitoriosa, já venci inúmeras batalhas e vou vencer novamente. Sou forte, sou absolutamente forte. A felicidade e a alegria, como também os sofrimentos vividos nessa vida, são efeitos das causas ou ações positivas ou negativas praticadas pela própria pessoa. Nesse sentido, o resultado de hoje são de causas que fizemos ontem. Isso significa que o amanhã será o resultado do que praticamos hoje. O eu de ontem é a minha referência. O eu de hoje é a minha base. Por isso, o mais importante é de que forma será a partir de agora.
de hoje, desse exato instante. O famoso empresário e empreendedor Henry Ford estava convicto a respeito do poder da mente e ele afirmou que não importa se você acredita ou não que pode fazer algo, você sempre estará certo. Ele explica que as nossas crenças moldam nossas células e a partir daí o nosso corpo responde de forma positiva ou negativa dependendo daquilo que se acredita. Ele diz que ao reconhecermos o poder das nossas crenças, descobrimos a chave da liberdade. Você pode escolher aquilo que quer ver. Pode alegrar sua vida com crenças coloridas que ajudam seu corpo a crescer ou usar bloqueadores escuros que mostram apenas imagens escuras e deixam seu corpo e mente mais suscetíveis a doenças. O autor ele diz que você pode escolher viver com medo ou com amor. Há sempre duas possibilidades. Quem escolhe o amor vive com mais saúde, mas quem escolhe o mundo obscuro do medo tem mais problemas, pois se isola fisiologicamente tentando se proteger. Aprender a mudar sua mente para crescer e se desenvolver é o segredo para ter uma vida melhor. O Dr. Daisaku Ikeda, ele diz, embora se fale em futuro, ele existe apenas no momento presente. Não é o que pretende fazer amanhã, mas o que faremos agora. Onde estou? Onde quero chegar? Quais são os meus objetivos, os meus sonhos? A vida que tenho está confortável? É tudo o que desejei? O que falta para conquistar aquele sonho que venho postergando? O amanhã é consequência do hoje. É o que eu penso, sinto e faço que cria o efeito do amanhã. É preciso ter coragem para mudar. É preciso ter coragem para ser feliz também. Nada muda se eu não mudar. E o ontem, o que aconteceu, já aconteceu, ficou para trás. Carregá-lo só irá me atrasar e me machucar. Deixa o que ficou para trás ser apenas referência na sua vida, não precisa carregá-lo. O hoje é o mais importante. Agora é o que define o meu futuro. Mahatma Gandhi disse, suas crenças tornam-se seus pensamentos tornam-se suas palavras tornam-se suas ações tornam-se seus hábitos tornam-se seus valores tornam-se seu destino. Acredite na sua capacidade. Se você está prestes a começar algo novo, ou até mesmo está buscando por aquilo que pode ser considerado difícil por muitos, acredite em sua capacidade. Afinal, só conseguimos conquistar aquilo que almejamos quando finalmente tomamos uma atitude e seguimos em frente com foco nessa meta. Seja feliz em tudo o que fizer. Muitas pessoas se desanimam com aquilo que estão fazendo ou por não encontrarem ainda o que estavam procurando. Mas a grande questão é, procure ser feliz em tudo o que você fizer. Seja em relação ao trabalho, sobre pequenas tarefas, faça tudo com alegria e gratidão, porque isso vai ficar registrado na sua vida. Busque e não pare. Além de procurar se inovar e não ficar preso na mesmice de sempre, é importante que você não se deixe desanimar, tá bom? E continue procurando por aquilo que deseja, até encontrar. Lembre-se sempre, cada um é diferente. Nós temos características diferentes dos outros e isso é que nos torna únicos. Portanto, não fique se prendendo ou se comparando com o que os outros fazem. Busque aquilo que você tanto sonha e almeja. Concluindo, aproveite as oportunidades. Tenha sempre foco para buscar o que deseja e saiba aproveitar aquilo que aparece para você. Seja grato. E quando os problemas chegarem, procure pelas soluções e não se prenda a ficar reclamando. Compreender que ao longo do processo, ao longo do caminho, nós vamos errar, até porque não tem como a gente, caminhar sem errar, sem tropeçar. Então ter essa consciência faz com que a gente consiga seguir sem se cobrar demais, faz parte do processo, não é? Então, tome atitudes no seu dia a dia que faça você acreditar em você, que faça você acreditar na sua capacidade.
Eu desejo sinceramente ter contribuído um pouquinho para que possa despertar em você essa importante visão libertadora para o seu crescimento e desenvolvimento. Gratidão por esse tempo com você. Um carinhoso abraço.